amigos, migas e miglis, estou de volta agora para o terceiro vlogzinho. Esse vlog sim, um assunto bem polêmico e muito recorrente. Recorrente como? Quanto, Diego? Tipo, muito recorrente. Muitas pessoas, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no próprio canal do YouTube, perguntam muito isso. Como eu descubro quem são os meus pais de cabeça, quem é meu pai, quem é minha mãe de cabeça, o que isso significa? É como um horóscopo? É signo? Não é, gente. Lembrando, existem vários rituais diferentes, existem várias formas que os babalorixás e as casas tratam esse assunto, mas aqui especificamente o canal é de Almas em Angola, como vocês sabem, e eu vou responder como Almas em Angola. E também vou responder como a Almas de Angola que eu aprendi, tá? E que eu tenho como certo e que eu vou passar para meus filhos e que eu passo para os meus filhos já e que eles já estão passando para os meus netos desta maneira. Então eu não posso mudar ou fazer de alguma maneira diferente, né? Então vamos lá. Como que a gente descobre quem é o nosso pai e mãe de cabeça? Lembrando mais uma vez, mas que chato, Diego, todo mundo já sabe que tu é de Almas em Angola, então tu vai responder de Almas em Angola, que tem outras entidades que tiram búzios, tiram carta, mas tu tá falando de Almas em Angola. Eu sei, mas é sempre bom lembrar que eu não estou menosprezando e nem falando que nenhum outro ritual está errado. Mas, voltando pro meu ritual e pra maneira que eu aprendi, gente, pra gente descobrir o pai e a mãe de cabeça, não é uma coisa simples, não é uma coisa da noite pro dia, não é uma coisa que tu sabe só por saber, né? Eu aprendi, eu fiz desta maneira e hoje eu sou muito grato por ter sido desta maneira que eu fiz o meu desenvolvimento, que eu descobri quem são os meus pais de cabeça, porque eu não tenho dúvida nenhuma, porque eu sei do processo que eu sei que é muito grande, é muito importante saber desse carrego. Não é uma coisa banal, não é uma coisa que tu jogue na cabeça de alguém. Se tu faz um santo de alguém, é muito perigoso, é muito ruim, tanto pra ela quanto os descendentes dela, tudo. É muito sensível, é um assunto muito sensível. Eu acho que hoje as pessoas estão banalizando de um modo e estão fazendo de qualquer maneira. E a pessoa tu olha a pessoa na rua, já quer dar o santo, já quer falar: ai, a Claudilete é fofoqueirinha, olha só, não sei o que perigosa. Ai, é de Oxum. Ai, aquela outra, meu Deus, olha que barraqueira que ela é de Inhaçã. E, gente, não funciona assim, não é dessa maneira que funciona. Pelo menos não foi assim que eu aprendi, pelo menos em Almas e Angola não é desse jeito. Então vamos falar o processo real, e como a gente descobre isso. Isso é uma coisa que demora anos, normalmente é uma das últimas coisas que tu vai saber e ter certeza mesmo antes de você fazer uma coroa de babalorixá, uma coroa grande. Então entenda que todo o seu processo de desenvolvimento, de aceitação, de entrar ou não no terreiro, depois que você já fez uma camarinha de oburi, muitas vezes quando você faz uma camarinha de pai ou mãe pequena, não é 100% de certeza que você vai ter e você vai saber quem são os seus responsáveis, quem são o seu pai e mãe, né? Então é muito complexo e muito sensível esse assunto. Então como é feito? A gente entra no terreiro, eu entrei no terreiro, comecei a fazer o meu desenvolvimento, tá? Eu comecei a permitir que as entidades, os orixás, né, se manifestassem, se incorporassem, todo esse processo. E isso demorou alguns anos, não foi uma coisa tipo do dia pra noite, não. Eu não entrei já sabendo e já falando né? Tem pessoas sim que são mais rápidas, tem pessoas que demoram um pouco mais. Isso não quer dizer que é um médium melhor ou um médium pior, não. Em nenhuma hipótese isso quer dizer que a pessoa é um médium melhor ou pior. Apenas teve um processo de desenvolvimento um pouco diferente. Mas você entra no terreiro, você vai começar a fazer o seu desenvolvimento, as suas entidades elas vão começar a se mostrar, você vai trabalhar com vários orixás, porque na Almas em Angola a gente tem um carrego de todos os orixás
Sim, né? A gente não tem a necessidade de trabalhar com todos eles, então o desenvolvimento ele serve muito para isso. Existe uma coisa que a gente faz antes da camarinha de Oburi, que é uma batida de santo ou confirmação de santo, para ver qual é o orixá, né, que vai responder na coroa daquele filho durante a camarinha de Oburi, durante o período que ele for um oborizado. Lembrando que a camarinha de Oburi todos são coroados para Oxalá, novamente, no ritual Almas em Angola. Então, ou seja, não tem uma coroa de outro orixá na sua cabeça, de fato, né? Então não tem um problema de você ser dado para outro orixá para ele se cuidar nesse momento. Mas mesmo assim, quem se mostra, ou seja, durante uma batida de santo, quem se mostra, quem vai ser o responsável daquele filho durante a camarinha de Oburi é as próprias entidades, ou seja, já vem da mediunidade do filho. Já vem. Não é ninguém que vai falar que durante o Oburi você vai ser de tal santo ou de tal santo. Não é desta maneira que eu aprendi e não é dessa maneira que eu faço. É numa batida de santo, é a mediunidade do próprio filho de santo, da própria a pessoa que está fazendo o desenvolvimento, né? Então, e depois você já fez um Oburi, você já está sendo cuidado por esses orixás que se mostraram na batida de santo, né? Que vão lhe cuidar durante a coroa de Oburi. Pode ser ou não que já sejam seus orixás de cabeça, tá? Tipo, comigo aconteceu isso. O meu desenvolvimento antes da batida de santo, eu fazia desenvolvimento pra Oxalá e Iemanjá, pra ter uma ideia. É muito diferente do que é o meu carrego de santo, mas não que estivesse errado. Não, realmente, porque eles se mostravam mais naquele momento. Na minha batida de santo, a minha mãe Yansan se manifestou e o meu pai Omulu se manifestou. Tanto é que a primeira vez que Omulu se mostrou no meu corpo, meu pai Obaloaê se mostrou no meu corpo, foi na minha batida de santo. Até então eu nunca tinha trabalhado com ele, antes do Oburi. Fiz o meu Oburi, eu comecei a atender toda aquela questão que tem dentro da Almas em Angola, né, desenvolvendo mais. E quando eu fui fazer a minha camarinha de Babalaô, como eu vi que já estava preparado, na verdade nem fui eu, né? Foi minha mãe de santo que falou, olha, eu acho que já dá, né? Vamos tentar chamar o seu responsável, descobrir quem é o seu responsável, né? E ele vai vir falar se você já está pronto ou não para fazer uma camarinha de Babalaô, uma coroa grande. E também quem é o responsável, quem são os orixás. Então, no meu caso, veio o meu responsável. O meu responsável é o meu caboclo, é o caboclo Ventania. O caboclo Ventania veio na Terra, deu o ponto dele. Então, ele veio e deu o ponto riscado dele, ponto no qual eu não conhecia, eu não sabia, até mesmo pra eu ter a certeza e a confirmação também. Porque tem muita gente que vai pesquisar na internet, ponto riscado, acaba pegando ponto de internet, ponto sem fundamento, ponto sem escala, sem fundamento de ritual, né? E o pai de santo na hora sabe que é um ponto de internet. Também tem isso. Então, tome muito cuidado antes de querer dar um EQ, porque vocês podem estar enganando apenas vocês mesmos, né? Então, dado o ponto, confirmado, a minha mãe de santo viu que realmente aquele ponto que estava riscado ali e fundado era do Caboclo Ventania. Então, por consequência, o Caboclo Ventania realmente que estava ali conversando com ela, né? Falando pra ela. Então, ela perguntou e pediu para que ele riscasse os pontos dos meus orixás de cabeça. Então foi onde que ele riscou o ponto de minha mãe Sangunitá e de meu pai Omulu, com todos os fundamentos, com as coisas tudo certinho. E então eu soube de fato e que com certeza quem era o meu responsável e quem era o meu pai e minha mãe de cabeça. E só desta maneira que realmente a gente afirma quem são os pais e mães de cabeça dentro do terreiro. E esse processo às vezes pode demorar anos. Então não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. E entenda que você só vai saber e ter certeza disso, novamente falando, dentro do ritual de Almas em Angola. Não estou querendo diminuir nenhum outro ritual, né? Quando você já estiver pronto para fazer uma coroa grande, uma coroa de Babalorixá.
Tem muitas pessoas que fazem coroas de pai e mãe pequenas e muda um santo ou outro quando vai fazer uma coroa de babá. Isso no nosso ritual é aceitável, porque se diz que só vai estar pronto e pleno realmente quando você for fazer uma coroa grande, tá? É muito por cima, eu tô deixando várias coisas subentendidas e não explicando exatamente a fundo, porque só para as pessoas terem uma ideia de como é o processo. Acarretam mais algumas coisas durante esse processo, que quem sabe, quem vivenciou sabe, que tá faltando aqui eu explicar, mas para quem não sabe nada, consegue ter, vislumbrar como é o processo de descoberta de quem é o seu pai e sua mãe de cabeça dentro da Umbanda Almas em Angola. E esse é o processo que eu aprendi, esse é o processo que eu mais confio, esse é o processo que eu aplico com os meus filhos de santo, porque de certo modo até tira a responsabilidade de mim, porque eu não vou dar santo pra ninguém, é a própria entidade, é o próprio responsável, é a própria mediunidade do médium que vai me dizer quem são os orixás responsáveis por essa criatura, pela pessoa que está se desenvolvendo. E assim também é o mesmo processo de ponto pro preto velho, pra beijada e pra Exu e Pombagira também. Você só sabe na Almas em Angola e tem certeza quem eles são após o ponto riscado e confirmado na pempa. Tá ok? Muito obrigado. Mais uma vez, não deixe de dar um like, compartilhar com os amigos. Isso ajuda muito, muito, muito que eu continue fazendo esses materiais. Espero ter ajudado e muita share e muito amor para todos vocês e um ótimo fim de dia.